parte da aula 1 de 5 da Artistic Dance, relativo ao método de base. Na última aula nós tivemos uma errata, certo? Ela foi postada semana passada, no início da semana, e houve um pequeno deslize com relação à forma como foi montado. Houve uma pequena consideração de atraso entre as postagens, então eu fiz uma nova postagem, fiz uma edição nova e fiz a correção do vídeo para que ficasse aí de uma maneira explicada corretamente. Fiz uma errata durante a semana e hoje já foi ao ar a aula corrigida. Aqui eu farei uma pequena introdução sobre a aula de hoje, que é relativizando, que é unindo as possibilidades dos estilos e transformando na vertente modalidade, e depois unindo a vertente modalidade transformando em Artistic Dance, com relação aos movimentos abertos e movimentos fechados. Aqui vocês terão uma maior noção sobre essa possibilidade de treinamento, onde vocês vão desenvolver até chegar a Artistic Dance em si. Então nós dançamos estilos, dançamos vertentes, dançamos a Artistic Dance. Categoria da Tribal Artistic Dance, quando eu uno as possibilidades dos estilos ritual e criativa, eu danço Tribal Artistic Dance, certo? Categorizando aí os movimentos abertos e fechados como ponto de união dos respectivos estilos.
estilos junto aos subestilos do expressive, mais o expressive, o complex e estético. Pode ser tanto, não precisa ser de uma maneira tão organizada nesse critério. Você pode fazer uma mistura geral com relação aos estilos e subestilos, desde que eles estejam ali presentes, categorizando a Modern Artistic Dance. Então, o que acontece que eu não expliquei da última vez, na última passada aqui, com relação ao Tribal Artistic Dance? Eu coloco exatamente a fluência de movimentos abertos e fechados com relação ao estilo em si. Então é onde eu coloco o sentido visceral do emocional e do expressive, onde eu coloco o sentido sensual do expressive, onde eu coloco as características do estilo complex, as características do estilo estética, as características do estilo expressive, unindo em Modern Artistic Dance. A mesma coisa se dá para Tribal Artistic Dance. Eu coloco as características do estilo ritual, as características do estilo criativa e uno as duas possibilidades, transformando em Tribal Artistic Dance. Entre mistura de possibilidade do estilo pura, onde o meu corpo se leva, né, na movimentação, e o estilo livre, que é uma postura mais aberta, né? Então nós fazemos uma movimentação livre nesse critério, de acordo com as possibilidades e características do estilo da vertente modalidade Free Artistic Dance, categorizando assim a vertente modalidade, não querendo ser redundante, mas já sendo a vertente modalidade Free Artistic Dance.
se segue a capacidade e a consideração de união dos estilos, nós fazemos a união das vertentes. Então, além dos estilos e além das vertentes, chegando à Artistic Dance. Sim, então nós entendemos aqui com relação aos movimentos abertos e os movimentos fechados, a consideração da Artistic Dance, suas vertentes, modalidades e seus estilos. Posso dançar só o estilo ritual, estilo criativo, estilo expressivo, estilo complex, estilo estética. Posso dançar só o estilo pura, posso dançar só o estilo livre, posso dançar só a vertente modalidade tribal artistic dance, posso dançar só a vertente modalidade moderna artistic dance, posso dançar só a vertente modalidade free artistic dance. Com relação apenas aos movimentos abertos e movimentos fechados, ou só movimentos abertos, ou só movimentos fechados, posso e devo utilizar isto como base de treinamento para que eu possa desenvolver minhas capacidades como ponto de partida. Então, este é um método de base com relação aos movimentos abertos e fechados como critério de aulas da Artistic Dance como ponto de partida. Tudo bem? Então, estas aulas aqui, com relação à Artistic Dance em si, elas são um resumo, certo? Um resumo de uma grande quantidade de possibilidades que nós temos, tanto com relação a níveis, com relação a estruturas já existentes na dança, possibilidades de outros tipos de padrões de movimentos existentes e também de não padrões de movimentos existentes, categorizando assim uma dança que tem um cunho diverso. Ela podendo ser livre, ela podendo ser padronizada para o indivíduo, de acordo com o que o indivíduo entende por criatividade, criando e recriando constantemente as suas capacidades. Aqui nós colocamos um ponto de partida como base. Este tipo de aula aqui, ele é caracterizado e considerado apenas com relação a esta estrutura. Existem muitas outras existentes. E existem outros profissionais que podem ter os seus próprios ideais, categorizando assim uma possibilidade de abertura à criação de métodos de outros profissionais. A princípio, essa metodologia ela é de base, então, ou seja, ela é um ponto de partida. Ela faz um material de apoio com relação às aulas da Artistic Dance Brasil. Dúvidas? Se tiver dúvidas, encaminhe para prof.loretamajoria@gmail.com, que é o e-mail que eu estou tendo mais acesso no momento. Um grande abraço.